Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar hoje vendo Ezequiel 44 ao 48. Na verdade, vamos encerrar o livro de Ezequiel hoje. Vamos então para Ezequiel 44. Nós terminamos o 43 ali com aquela questão dos sacrifícios e eu vou comentar no 45, que vai falar novamente dos sacrifícios, tá bom? Vamos para o 44, então. Então, veja, do 40 ao 48, que é considerado aí a parte, uma das partes mais difíceis de entendimento da Bíblia, dentro dessa parte do 40 ao 48, tem alguns pontos aí importantes que são de uma dificuldade maior, como essa parte dos sacrifícios. No entanto, essa parte do 40 ao 48 é para um tempo, para eventos pós-grande tribulação, já indo em direção ao milênio, e nós vamos ver aqui, nessa passagem, nesse finalzinho de Ezequiel, já então ali parte do milênio, trazendo esse assunto. O templo construído aqui, chamado por alguns de quarto templo, outros só simplesmente o templo de Ezequiel, outros chamam de templo ideal, e o templo do milênio, que acaba sendo um título um pouco mais adequado, porque é o templo que estará aqui no milênio. Veja que Deus não fala sobre a construção, os materiais que serão usados com detalhes, como foi no templo de Salomão. Então esse vai ser um templo que o próprio Deus vai se responsabilizar, e ele vai ser o criador deste lugar, deste espaço. E nós vimos então no 43, quando a glória do Senhor então retorna ao templo. Saiu lá quando a Babilônia entrou em Jerusalém, entrou no templo, a glória do Senhor saiu naquele período, e ele retorna agora então. Aqui em Ezequiel 43. Então, o ponto central do 40 ao 43 não é nem a construção do templo em si, que acontecerá em 30 dias, nós vamos ver isso, não em Ezequiel, mas nós vamos ver isso mais para frente, que vai ser feito em 30 dias, então é algo realmente da parte de Deus. O ponto central, então, não é o templo em si, mas é o retorno da glória do Senhor, é o retorno da presença do Senhor no meio do povo, como sendo ali no templo. E aí, desta forma, nós vamos, então, para o 44. O 44, ele vai mostrar o quê? Como a herança, então, a única herança. Vamos ver aqui o que se refere isso. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos começar lendo 1 e o 2 do capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Então esse Senhor Deus de Israel é o Messias, é Jesus. Versículo 3. Quanto ao príncipe, por ser ele o príncipe, se assentará para comer pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. E depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Ezequiel, então, realmente, toda vez que ele se encontra ali, a glória do Senhor, que ele se prostra, ele cai sobre o seu rosto, no sentido ali de humilhado, de humildade. Versículo 5. E me disse o Senhor: filho do homem, observe bem e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu falo contigo sobre todos os estatutos da casa do Senhor, todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa e todas as saídas do santuário. Versículo 6.
Então, Ezequiel, a gente não pode perder de vista que ele está lá no cativeiro, né? Deus fala assim no 6, e diz aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, de haverem, o 7, de haverem vós introduzido estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário, para profanarem a minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e invalidaram a minha aliança por todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Aí o versículo 9. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará em meu santuário, dentre os estranhos que estão entre os filhos de Israel. Versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se achegarão a mim para ministrarem. E diante de mim estarão para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Vamos lá para o versículo 25, e aí eu vou comentar então esse capítulo todo. 25 e o 28. 25, nós estamos em Ezequiel 44. E não se aproximarão de nenhuma pessoa morta para se contaminarem, mas pelo pai ou mãe, ou pelo filho ou pela filha, pelo irmão ou irmã que não teve marido, se poderão contaminar. E o versículo 28, e eles terão herança. Eu serei a sua herança. Não lhes darei posse em Israel. Eu sou a sua possessão. Então vamos entender, vamos lembrar um pouquinho do que nós estamos comentando nesses últimos dias. Em Ezequiel 36 e 37, nós vemos Deus falando sobre a restauração física, geográfica de Israel. E Deus fala, vou unir o reino do sul e o reino do norte. Veja, Ezequiel estava profetizando para os cativos, então precisava citar o reino do sul e o reino do norte. Deus fala, vou restaurar. E esta restauração, ela já começou quando o povo voltou do cativeiro, depois de 70 anos no cativeiro, mas ela não se completou até hoje. Ela está em andamento e só vai ficar plena neste tempo aqui. Ainda não chegou, é evento escatológico. Então no 36 e no 37 nós vamos ver isso. Depois de Deus restaurar os limites geográficos, restaurar Israel de forma física, e lá Deus fala que vai reconstruir as cidades serão reconstruídas, as casas serão reconstruídas. Deus então fala sobre a restauração do seu povo lá no Vale de Ossos Secos, como um exército de Deus. Então Deus faz essa restauração. E essa restauração do povo é uma restauração espiritual. É também, no decorrer do 37, essa restauração da cultura, da identidade do povo de Israel como povo de Deus. E aí nós vamos para o 38 e 39, nós vamos ver ali a guerra de Gog, que se levanta na liderança de outros povos, um exército só, que vão lutar para derrubar Israel. E embora muito fácil de ser confundido com a batalha de Gog e Magog, que é falado lá em Apocalipse, não é. Embora estudiosos até falem que é a mesma coisa, mas não, são coisas separadas. E isso está por acontecer, ainda é evento escatológico. E aí quando nós entramos no 40, Ezequiel então começa a falar desse templo, chamado de quarto templo, ou templo de Ezequiel, ou templo ideal, ou aquilo que eu acho que se adequa melhor, que é templo milenar, ou templo do milênio, porque é o templo que vai ser usado no milênio. Por que quarto? Porque Salomão construiu o primeiro, o povo quando volta do cativeiro reconstrói, que se torna o segundo templo.
Depois nós vamos ver lá no Novo Testamento que vai ter um Herodes que vai remodelar esse segundo templo. Porque o segundo templo construído por quem volta do cativeiro vai ser um templo simples e pobre em relação ao templo de Salomão. Depois vem o Herodes lá e ele vai remodelar, vai dar aquela maquiagem, vai como que aumentar os limites do templo, mas não é considerado um terceiro templo, porque é em cima do que os cativos reconstroem. Jerusalém, ao longo da história, até hoje, já foi atacada 52 vezes. Então o templo é atacado também. Depois, no ano 70 depois de Cristo, o templo vai ser destruído e vai ficar do jeito que está hoje, do jeito que nós vemos hoje. Pedaços dos muros, chamado de Muro das Lamentações. Nós vemos as pedras do templo derrubadas, amontoadas, estão exatamente onde elas foram, onde elas caíram, elas estão até hoje lá, 2000 anos já, quase 2000 anos. O terceiro templo não começou a ser construído, mas eu tenho falado sobre o Instituto do Templo, que é um instituto específico para isso. Eles já treinaram os levitas que estão vivos hoje em Israel. Eles já estão prontos para o retorno do Messias, eles estão com as vestes feitas, tudo da forma lá como Deus falou com Moisés. Eles estão com todos os utensílios do terceiro templo prontos também, em ouro. O candelabro ou castiçal está construído lá em Jerusalém, está inclusive visível numa praça pública, numa redoma ali, cheio de segurança. Afinal, são 45 quilos de ouro puro, mais de 3 milhões ali de dólares que foi usado para fazer esse candelabro. Ele está pronto, é gigantesco, é do jeito que nós lemos lá no Pentateuco sobre isso. Foi feito do mesmo jeito. Este terceiro templo, que não foi construído ainda, é para a grande tribulação. É onde o anticristo vai, é o templo que vai ter ali todo um destaque na grande tribulação. Este templo de Ezequiel, ele vai ser preparado, construído em 30 dias. E depois, este grande templo no intervalo, ele vai surgir, Deus é o responsável por ele, e ele vai surgir depois da grande tribulação, e antes do início dos 1000 anos, do milênio. Neste intervalo, vai ter um intervalo ali. Neste intervalo, então, num período de 30 dias, este templo vai surgir. Eu falo surgir entre aspas, porque na verdade vai ser feito. O próprio Deus ali é o responsável por como esse templo vai surgir. E eu citei ontem, esse templo não tem ouro, por exemplo, não se fala em ouro. Por quê? Porque o próprio Cristo estará aqui. Quando a gente lê sobre o ouro no tabernáculo, sobre o ouro no templo de Salomão, é simbolizando Cristo. Aqui não vai precisar, porque o próprio Cristo estará lá. Se tivesse ouro aqui nesse templo do milênio, esse ouro seria ofuscado pelo brilho de Cristo. Então não tem ouro aqui, não precisa mais de ouro. Agora o grande questionamento, o grande ponto aqui nós entendemos que Cristo veio como sacrifício vivo, e com a vinda de Cristo, com a morte de Cristo na cruz, não há mais necessidade de sacrifícios. Então, como é que Ezequiel fala no 43 e aqui no 45 que nós vamos, fala de sacrifícios? Então, se o livro de Ezequiel já é difícil, a passagem do 40 até o 48 é a mais difícil. Então, de tudo isso, o que pega mais ainda, o top 1, top 0 aí, de dificuldade é entender essa questão dos sacrifícios aqui, no templo do milênio. Então, nós vamos para o 45 e vamos comentar um pouquinho. Então, qual que é o ponto de destaque aqui no 44? É Deus falando para os sacerdotes. Veja que até agora não foi falado em sumo sacerdote. Não foi falado. É falado só de sacerdotes, e os sacerdotes são da linhagem de Zadok. Vocês lembram de Zadok? Zadok é lá do templo de Davi.
O sumo sacerdote lá no templo de Davi traiu Davi. E os que se mantiveram fiéis foram os de Zadok. E aqui Deus os honra, então, a linhagem de Zadok, a descendência de Zadok. É eles que vão cuidar de toda essa parte. E não, é claro, são descendentes de Arão, mas não é mais da família que estava vindo do sumo sacerdote lá. Então, por isso que é citado aqui Zadok, no templo do milênio. Já passou a grande tribulação, Deus então restaura a nação como nação, Israel como nação, tudo isso. Então acontecem muitas coisas, é como um preparativo para o milênio e o início do milênio, essa fase final aqui de Ezequiel. Então a terra, ela é toda reordenada, a terra de Israel, a nação de Israel, com novos limites. E aí Deus vai organizar tudo isso. Vai fazer uma redistribuição das terras de Israel para as 12 tribos. E aqui para os levitas continua a mesma coisa que foi lá na divisão das terras em Josué. Os levitas não têm terra específica, porque a herança deles é o Senhor. Aqui no versículo 28. E eles terão herança, eu serei a sua herança, não lhes darei posse em Israel, eu sou a sua possessão. E aí fala do 29, o 30, o que eles vão comer, como é que vai ser o alimento dos sacerdotes, né? E algumas coisas seguem exatamente, ou pelo menos muito parecido com o tempo do sacrifício de Moisés, mas os detalhes diferentes. Não vou entrar aqui porque não dá tempo. E nós vamos voltar a esse assunto dos sacrifícios, esse assunto dos levitas, de Zadok. Nós vamos ver ainda um pouquinho aqui em Ezequiel. Mas depois lá em Zacarias também vai ser falado sobre isso. Sobre o templo, com essa riqueza de detalhes, nós vimos o 40, o 41, o 42 e... o 40, 41 e 42 falando dos detalhes do templo, as medidas, os tamanhos, como serão as coisas, não com tanta riqueza como o templo de Salomão, mas nós vimos aqui pelo menos as medidas são muito detalhadas. Sobre isso, nós não vamos encontrar em outros lugares. Daniel vai citar isso aqui, lá no Apocalipse também, mas como já pronto. Então, o templo já pronto. Quando Daniel se refere ao templo do milênio, o templo já está pronto. É só Ezequiel que vai falar sobre as medidas do templo, a construção entre aspas, né? Deus preparando tudo isso. Nós vimos que Deus Cristo estará aqui no lugar que Ele mesmo fez, que Deus mesmo fez. Então, nós não vamos ver a descrição do templo em outras referências da Bíblia. E aí vamos então para o 45, porque aí aqui no 45 nós vamos ver os sacrifícios e vamos trazer o que a gente entende então dessa questão dos sacrifícios, já que Hebreus fala que Cristo encerrou essa parte de sacrifícios, não há mais necessidade hoje de nós termos esses sacrifícios. Vamos ler aqui no 45, versículo 1. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo na terra, do comprimento de 25.000 canas e de 10.000 de largura. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. Então, aqui dos versículos 1 a 8, vai tratar, então, da terra, dos novos limites ali de Israel. Olha só, o 2. Dessa área serão para o santuário 500 canas de comprimento, 500 de largura, em quadrado, e terá 50 côvados de espaço vazio ao redor. Não vou entrar aqui nas medidas, eu tenho tudo aqui. Se alguém quiser saber por curiosidade, pergunta, né? Eu tenho aqui as medidas. Então, por exemplo, o versículo 1, aí por curiosidade, né? O tamanho dessa parte que Deus fala, né? Oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo, do comprimento de 25.000 canas e de 10.000 de largura.
né? É um tamanho aí de cerca de 67 quilômetros, né? Por 27 de largura. Então não é pouco, é uma extensão grande. É uma extensão grande. É um tamanho grande, né? O versículo 2, por exemplo, esse quadrado, né? É cerca de 70 metros quadrados, então também não é um espaço pequeno. Eu tenho as medidas atualizadas, eu só não quero destacar isso, porque no fim não é isso que vai fazer a diferença para nós de forma individual. Quando nós chegarmos lá, o tempo vai estar pronto. Versículo 9. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, deixai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça, tirai as vossas imposições de sobre o meu povo, diz o Senhor Deus. Versículo 10. Balanças justas tereis, efa justo e bato justo tereis. Aqui, essas orientações já são todas para o tempo do milênio. Então, no milênio, pesos justos, aquele conceito que eu falei de justiça com equidade. Então, justiça com equidade, são conceitos diferentes, complementares. E aqui nesse tempo, então, toda essa orientação aqui é Deus preparando já, como vai ser no milênio. Isso aqui é muito rápido. Essas orientações todas aqui, elas acontecem de uma forma muito rápida, um período muito curto. É dias, e aí acontece o milênio. Começa o milênio, tá? E aqui Deus estabelece, então, para Ezequiel como vai ser depois. De todas as dúvidas que eu recebi, né, o que se pode dizer não se atenha nesses detalhes. Leia, saiba que Deus é justo e que Deus vai estabelecer um reino. Então, o milênio é o quê? É o reino de Cristo aqui, nessa terra. Então, as bases serão diferentes daquelas que nós conhecemos hoje. Nós não conhecemos uma justiça de equidade. Nós até conhecemos, temos conceitos de justiça, mas não com essa equidade que Deus fala na sua palavra. Não com esse senso, né, com essa questão do jeito que nós entendemos hoje. Tá? E aqui, então, nesse capítulo 45, Deus começa a dar como vai funcionar depois. Esse príncipe aqui, certamente, é o governante, é a pessoa que vai estar aqui, o executivo aqui de Israel. Certamente, não tem nenhum conceito sobre isso, mas entendemos que seja isso. Então, Deus dá essas orientações aqui para esse tempo. Do 13... O 13, o 14 e o 15 continua falando então sobre ofertas, então entendemos que nos tempos do milênio vai ter isso também, vai ter oferta, vai ter culto. Eu já falei sobre o culto ontem. Versículo 16: todo o povo da terra concorrerá para essa oferta para o príncipe em Israel. E o príncipe estará a cargo dos holocaustos, sacrifícios, da libação, nas festas solenes, nas luas novas, nos sábados, em todas as festas da casa de Israel. Aqui então falando de todo o sistema, tudo que vai acontecer aqui nesse tempo do milênio. Do versículo 18, que daí é a parte que eu estava querendo que chegasse, do 18 ao 25, nós vamos ler então a questão das ofertas e dos sacrifícios, que eu deixei pendente do 43, então nós vamos falar um pouquinho agora. Então, olha só, vamos entender o que são essas ofertas e sacrifícios, sendo que lá em Hebreus a gente aprende, e nós vamos chegar em Hebreus. Quando chegarmos a comentar em Hebreus, daqui em diante nós vamos avançar bastante, porque estamos prestes, em setembro a gente sai do Velho Testamento e entramos no Novo, e aí nós vamos voltar, quando comentarmos Hebreus, vamos voltar a essa questão do sistema de sacrifícios. Vamos entender, então, vamos ver Hebreus falando, o escritor aos Hebreus falando sobre Cristo, encerrando esse sistema sacrificial.
E aí no milênio nós vemos então isso voltando. E essa parte é a parte mais difícil de ser entendida. Como então? Os críticos da Bíblia falam que a Bíblia se contradiz. O sacrifício de Cristo é para a salvação. Todo o sistema sacrificial que começou com Moisés era sempre apontando para Cristo. Nós falamos isso, o Velho Testamento ele aponta para Cristo. O Velho Testamento prepara o caminho para Cristo. Como um pajem, como um aio, o Velho Testamento prepara esse caminho. Cristo vem e encerra com seu próprio sacrifício, com sua própria morte, todo esse período. O que é então esses sacrifícios aqui do tempo do milênio? Existe muita divergência, preciso dizer isso, é o texto mais difícil. Tem quem diga que isso aqui é simbólico, tudo isso aqui é simbólico. Usam como um método alegórico de leitura para essa parte. Mas eu tenho falado da linha que eu sigo, que a minha igreja segue, que é o pré-tribulação, pré-tribulacionismo. Dentro de tudo isso que nós seguimos, que nós acreditamos, nós entendemos que todos esses sacrifícios que são falados aqui, eles são parecidos com o sistema sacrificial de Moisés, mas não são iguais. Enquanto que no Velho Testamento, o sistema sacrificial de Moisés, vamos chamar assim para entender, ele aponta para Cristo a necessidade do sacrifício para a expiação do pecado. Aqui, ele vai como que um memorial, mas não é um memorial, é como apontando, lembrando, adorando a Deus através em memória, lembrando tudo o que Cristo passou. Cristo estará aqui, então não haverá necessidade de derramar sangue para a salvação, porque Cristo está aqui, é com o próprio Cristo agora, Cristo é o acesso. Aqui, tudo isso aqui é tipificando, é mostrando, é apontando para o sangue já derramado de Cristo. Nós não temos a ceia, a Santa Ceia, nas nossas igrejas, em memória. Então, todo esse sistema sacrificial, nós entendemos que é nesse sentido. Vai acontecer? Vai sim. Mas é muito parecido com o sentido da Santa Ceia, em memória, como um memorial, lembrando. E não é para sempre que isso aqui vai acontecer, é durante o milênio. Esse é o ponto de divergência, um dos maiores pontos de divergência, esse sacrifício. Não dá tempo aqui, mas assim, as discussões são longas, seriam assim 8, 10 horas de vídeo só para entrar nos detalhes que são relatados aqui dos sacrifícios do tempo do milênio. O que é importante de tudo? O que vai mudar isso para a gente, né? Que trazendo isso para nós? Sabermos que isso vai acontecer, que de forma nenhuma a Bíblia está se contradizendo, que de forma nenhuma esses sacrifícios estão anulando o que Cristo fez, de forma nenhuma, em hipótese nenhuma, isso não pode nem ser pensado. E que muita coisa daqui só vai ser revelado o verdadeiro significado lá, quando acontecer. Quando é que vai acontecer, então? Isso aqui. Esse é o grande ponto. Quando é que vai acontecer? Todos esses sacrifícios. É para o milênio, sim, mas quando vai começar isso? Então preste atenção. Eu falei isso ontem já. Após os 7 anos da grande tribulação, Jesus vem em glória e grande poder. E aí vai ter, que nós não vou entrar no detalhe agora, né? Vai ter uma série de eventos do pós-grande tribulação, antes do milênio. Tem um período ali de cerca de 75 dias, nós vamos ver isso em Daniel semana que vem. Nesse período de 75 dias vai acontecer um tanto de coisa. O diabo vai ser preso por 1000 anos, vai ter uma série de acontecimentos. E aí vai começar o milênio. Então, quando é que acontece esses 75 dias, sendo que 30 dias é esse preparo aqui do tempo?
Se hoje acontecer esse piscar de olhos que eu estou esperando, num piscar de olhos eu me encontrar com Cristo nos ares, aí esse tempo ele vai surgir daqui 7 anos. Mas eu não sei quando vai ser esse piscar de olhos, essa piscadinha de olhos. Eu não sei, nós não sabemos. E se qualquer pessoa disser quando vai ser, não acredite, porque ninguém sabe aqui nessa terra. Aqui nessa terra ninguém sabe. Se não for hoje e demore, não vamos saber. Nós não sabemos quanto que vai demorar. Mas isso aqui vai acontecer imediatamente após os 7 anos da grande tribulação. Nós sabemos, né, os tempos, sabemos as durações, sabemos o que vai acontecer após o arrebatamento, mas nós não sabemos o arrebatamento. Isso aqui vai acontecer, isso aqui de Ezequiel, imediatamente após o término da grande tribulação. Então tem os 7 anos da grande tribulação. Nos 7 anos da tribulação, veja, Apocalipse, ele não fala desse período de Ezequiel. Apocalipse, para João no Apocalipse, a igreja está no céu e aqui embaixo a grande tribulação. E ele fala a partir dali. Até faz algumas referências para o antes, mas o Apocalipse é eu com Jesus nas bodas do Cordeiro, eu e vocês, quem subir com Jesus nas bodas do Cordeiro, e a grande tribulação aqui embaixo, mandando ver. E aí depois Jesus vem. E ontem alguém perguntou, quem estará aqui no milênio? A igreja, nós estaremos aonde? A Bíblia nos traz, né, uma simbologia, uma alegoria para nós entendermos um pouco. E a igreja é chamada também de a noiva de Cristo. Então, para nós entendermos o depois, nós precisamos, quem estará aqui no milênio, nós precisamos entender um pouquinho isso. Quando é que a noiva se encontra com seu noivo? No arrebatamento nos ares. E aí, o noivo leva a noiva diante do seu tribunal e ali vai avaliar as obras. Tribunal de Cristo, onde nós vamos receber os galardões tão falados. E aí, depois de passar pelo tribunal de Cristo, nós vamos entrar no quê? Nas bodas do Cordeiro. É a noiva com o seu noivo nas bodas. As bodas é isso. É a festa da união do noivo com a noiva. E aí ficamos lá 7 anos nas bodas do Cordeiro. Veja que nós não vamos ter essa dimensão do que 7 anos demora aqui, porque estaremos em êxtase junto com Cristo. E aí depois, Jesus, quando vem, né, essa manifestação de poder e glória, ele vem para reinar, ele não deixa a noiva para trás, gente. É isso que a gente precisa pensar. Se a alegoria é a igreja como a noiva, depois que acontecem as bodas, o noivo não vai sair, não vai mudar de lugar, vamos dizer assim, no bom português, para a gente entender de uma forma direta, e não vai deixar a noiva para trás. Então, quando Jesus vem, a noiva vem junto, a igreja vem junto reinar aqui. E esse reino do Messias é o milênio. Quem estará mais aqui no milênio? Todos os que permaneceram vivos na grande tribulação. Então, no milênio vai ter corpos glorificados e também corpos naturais, vamos chamar assim, que são os que sobreviveram da grande tribulação e os que não vão ser mortos na batalha que vai surgir ali, no final ali. Então, os que permanecerem vivos. E mais alguns detalhes que não é assunto de Ezequiel, isso se refere a depois e aí nós vamos entrar nesses detalhes. Mas é só respondendo a pergunta de ontem, onde nós estaremos, né? Onde a igreja de Cristo estará? Jesus vem para o milênio, a igreja vai ficar no céu? Não, porque o noivo não deixa a noiva para trás. Então, de tudo isso que a gente está lendo agora, o mais importante de tudo isso, muito mais importante do que entender o que são exatamente esses sacrifícios, quem vai construir o templo, e entendemos que Deus é o próprio que vai ali cuidar de tudo isso. Mais importante que qualquer detalhe é saber, é ter a convicção, é ter a certeza de que eu verei isso, porque eu faço parte da noiva de Cristo. E a pergunta que a gente deve se fazer é:
Se essa piscadinha que eu falo acontecer hoje, você sabe onde você vai abrir seus olhos? Porque aquele que diz que serve a Deus, eu não consigo nem imaginar o desespero que vai ser. Achar que tá servindo e de repente perceber que Jesus veio e ficou, deve dar um desespero, que eu não consigo sequer imaginar o desespero que é. Nós precisamos entender que o arrebatamento está por acontecer. Se já estava por acontecer aqui, no tempo em que a Bíblia foi escrita, imagina agora, pelo menos 2000 anos depois, 1950 anos depois. Então, o mais importante de tudo, não é que linha de escatologia eu acredito, não é se eu entendo ou não entendo 100% do que está aqui. O mais importante é para onde eu vou abrir os meus olhos depois da piscadinha. E não é, a Bíblia fala que será no piscar de olhos. É muito rápido, não vai dar tempo de fazer nada. Vamos continuar. Então, os sacrifícios aqui no 43, no 45, no nosso entendimento, ele é isso, ele é voltado para como que um memorial, como que apontando para o que Cristo já fez, não por necessidade de salvação. Ah, Janaína, mas aqui está falando de purificação. Sim, não salvação, mas está falando de purificação. De quem? Dos sacerdotes que vão entrar ali para oferecer o sacrifício. Então, eles precisarão passar por uma cerimônia de purificação. Mas não é purificação no sentido de salvação. Tá? É muito mais cerimonial para a gente entender aí. É mais nesse sentido de mostrar que há uma diferença de quando se apresenta diante de Cristo, porque Cristo estará ali e vivendo a vida fora do templo, ali na terra, no milênio. Veja que no milênio as pessoas, os naturais, os glorificados, né? A igreja de Cristo não, mas os naturais, aqueles que passaram vivos na grande tribulação, no milênio, eles ainda terão a oportunidade de servir a Deus ou não, porque eles continuarão com essa questão da escolha, né? Quando a gente chegar lá no milênio, finalzinho do ano, se Deus permitir, estaremos comentando o milênio com mais detalhes, mas no milênio nós sabemos que muita coisa ainda vai acontecer, inclusive as pessoas ainda vão pecar. Elas vão ter o poder de escolha, ainda vão ter essa questão do livre-arbítrio, de escolher serem justas, honestas e adorarem a Cristo ou não. Então, por conta disso, os sacerdotes aqui, ao se apresentarem no templo, ao entrarem ali diante de Cristo, eles vão precisar passar por uma purificação cerimonial, não para a salvação. Eu sei que é difícil, são conceitos difíceis, mas nós vamos voltar a esse assunto aí, lá em Daniel, Zacarias 14 também, aqui Apocalipse, quando nós falarmos do milênio. Veja que Apocalipse não fala do templo sendo preparado, sendo construído, sendo purificado, mas Apocalipse traz essa questão do templo, quando vai falar ali do milênio, tá bom? Zacarias também, eu acho que é o capítulo 14, se eu não estou enganada agora de cabeça, e Daniel vai citar alguma coisa. Então, toda vez que nós falarmos do milênio, nós vamos trazer de volta esse assunto aqui, do templo e dos sacrifícios. Mas não com esses detalhes aqui, são referências, são citações do templo, citações de como as coisas vão acontecer, que é o que a gente está lendo aqui em Ezequiel. Tá? O 46, o que acontece no 46? As ofertas do sábado, lua nova, responsabilidades do príncipe. Alguns estudiosos dizem que esse príncipe citado aqui no 45 e no 46, e no 44 também tem citação, dizem que é o governante, a pessoa executiva ali de Israel. Outros dizem que vai ser a pessoa responsável pelos sacerdotes, como se fosse um sumo sacerdote, mas não na função de sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é Cristo, e Cristo estará aqui. É o próprio Cristo que está mostrando tudo isso para Ezequiel.
Então, essa função de sumo sacerdote que tinha no sentido de liderar os sacerdotes é desse príncipe, tá? Não tem esse consenso, tá? Olha só, né? Não vou falar os detalhes aqui do 46, mas vai continuar tendo as instruções das ofertas, os príncipes, a visão dos pátios do templo aqui. Mais um ponto, né? Por exemplo, lá com Moisés tinha sacrifício contínuo. Tinha sacrifício de manhã, sacrifício à tarde, cada um com um significado diferente. Aqui no templo do milênio, ao versículo 15, assim prepararão um cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Então não vai mais ter holocausto à tarde, como era lá no tempo de Moisés, vai ter só o holocausto de manhã e vai ser contínuo também, mas não 2 sacrifícios, vai ser só o da manhã. Tá? Porque justamente não há mais a necessidade de sacrifício para expiação do pecado. Versículo 21, então me levou para fora, para o átrio exterior, e me levou pelos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Então, na verdade, aqui aí já são os pátios, o lugar para preparar as ofertas, a sala do cozinheiro, né, as cozinhas aqui, os aposentos, todos os lugares aqui voltados para o sistema sacrificial do milênio. Então veja, sistema sacrificial do milênio, embora muito parecido com algumas coisas do sistema sacrificial dado para Moisés, por Moisés ao povo, a simbologia é diferente e a quantidade e alguns pontos diferentes, como esse que eu citei. No tempo de Moisés tinha de manhã e de tarde, agora aqui vai ser só de manhã, alguns pontos, mas é simbolizando, é tipificando, é apontando para o que Cristo já fez, e não como no tempo de Moisés, para o que Cristo vai fazer. Eu vou encerrar, vou voltar aqui para continuar, então, 47 e 48 de Ezequiel, e aí eu faço a amarração toda do livro de Ezequiel, que eu tenho falado, é um livro difícil. Que Deus abençoe, recompense, tenha um excelente dia diante de Deus. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe.